Olá, hoje queres falar de um tema que é um dos meus preferidos, que tem a ver com nós conseguirmos transcender as dinâmicas com as pessoas que nós pensamos que não nos deixam avançar. Ou seja, nós muitas vezes queremos uma coisa e temos um desejo interior, superior, de alcançar alguma coisa. Mas depois existem pessoas e circunstâncias que nós achamos, se ao menos eles não estivessem aqui, ou elas não estivessem aqui, se ao menos esta situação não tivesse a acontecer, então eu conseguia. E não percebem que conseguir está diretamente relacionado com interpretar a lição que esta pessoa nos está a trazer, ou que esta circunstância nos está a trazer, e que esta pessoa é o caminho para o nosso desejo superior. Então, o que é que acontece? Muitas vezes deixamos o nosso desejo superior aqui a pensar que só podemos alcançá-lo quando esta situação se for embora. E continuamos a resistir a esta situação de todas as formas e mais algumas que conseguimos. Quando o que nós temos que fazer é exatamente o oposto, que é abrir os braços para esta situação, aceitá-la completa e totalmente e depois, com a lição que temos que aprender, dar um passo gigante em direção ao nosso desejo superior. E o que acontece muitas vezes é que nós pedimos e queremos muito uma coisa, mas Deus não nos vai trazer essa coisa, vai-nos trazer as pessoas, as circunstâncias e os eventos e as lições que nós temos que ultrapassar para chegar a essa coisa, para que sejamos nós próprios a entender e a fazer o que é necessário. Há uma frase que eu adoro que é: Deus não pode fazer por nós aquilo que nós não podemos fazer por nós próprios. Ou seja, há coisas que nós temos que fazer. Nós damos um passo em direção a Deus e Deus corre na nossa direção, mas primeiro nós temos que dar o passo. E então, enquanto nós estamos a resistir àquela pessoa, àquela situação, é quase como o desejo está aqui a dizer: vai ver isto, é isto que tem que acontecer. E tantas pessoas desistem neste exato momento, que é um momento que é uma oportunidade gigante. E pronto, e ao esmorecer, ao desânimo, isto não, afinal não vai dar em nada, isto nunca vai mudar, pronto, começam as histórias a rolar. Mas é essa a história que tem que ser interrompida e que tem que ser rompida. Porque nós queremos outra história. Por isso é que o nosso desejo superior leva-nos para outro sítio, outra história, outra emoção, outra vida, certo? Mas nós não estamos a fazer o que precisamos, nem nos estamos a tornar na pessoa que nos devemos tornar para alcançar esse desejo. Então ficamos onde estamos. E o que é que eu vos vou mostrar nesta sessão é como olhar para estas pessoas e perceber que elas são o caminho. Elas não estão no caminho, elas são o caminho. E vou fazer convosco um exercício para mostrar esta evidência absoluta. Então, eu queria que vocês pensassem numa pessoa que vocês já estão fartos ou fartas, e que já está com vocês há imenso tempo, um chefe, um colega, uma pessoa da vossa família, mas que realmente despoleta em vocês emoções que vocês já estão e já tentaram 30 por uma linha, já tentaram mudar, já tentaram fazer e acontecer, mas a dinâmica volta sempre, a dinâmica tóxica, o padrão negativo, e vocês estão ali naquele rodilho e não conseguem sair. Por isso pensem nessa pessoa, identifiquem-na, se quiserem escrevam numa folha nova, em branco, para fazer este exercício. Por isso identifiquem a pessoa e eu gostava que identificassem qual é a emoção que esta pessoa vos traz. Ou seja, esta pessoa traz uma dinâmica negativa com vocês. Vocês são um puzzle, não é? Eu depois explico isso melhor. Mas vocês estão num puzzle com esta pessoa. Este puzzle tem que ser ultrapassado. Temos de transcender. E então, essa pessoa vai-vos trazer uma emoção. Este puzzle, este padrão negativo, esta dinâmica tóxica, vai ter uma emoção associada. Uma emoção que vocês não querem sentir. E eu queria que vocês identificassem também essa emoção. Vocês vão sentir uma emoção associada a esta pessoa.
E então eu queria que vocês se centrassem um bocadinho, se puderem fechem os olhos e conectem-se com esta emoção e descrevam-na. E descrevam-na por palavras e descrevam-na também fisicamente. Primeiro por palavras, ou seja, é raiva, é frustração, é ansiedade, pronto, é o que vocês sentirem que é. E depois vejam fisicamente onde é que esta emoção está no vosso corpo. Ou seja, descrevam-na fisicamente. Está no meu coração, está aqui no meu estômago e é como se fosse uma pressão, ou é uma pedra, ou é... Pronto, ou seja, descrevam a emoção por palavras e descrevam a emoção fisicamente. Pronto. Por isso, nós já identificamos a pessoa que nós achamos que está no nosso caminho e à qual nós estamos a resistir às vezes há anos, não é? A pessoa que achamos que está no nosso caminho e que é afinal o nosso caminho. Depois identificamos o que é que aquela pessoa nos faz sentir, não é? E qual é a emoção, onde é que ela está no nosso corpo. Pronto. E então, o que é que acontece? Nós, para não sentirmos esta emoção, nós temos um comportamento que é uma compensação para fugir desta emoção. Então, se vocês pensarem na vossa dinâmica que têm com esta pessoa, sempre que a pessoa faz qualquer coisa quer dizer o que ela costuma fazer, sempre que a pessoa faz essa coisa que é um gatilho emocional para vocês, portanto, sempre que a pessoa faz esse gatilho emocional, o que é que acontece? Vocês têm um comportamento de compensação para fugir dessa emoção. Então, esta emoção que vocês acabaram de escrever é a emoção da qual vocês estão a correr, estão a fugir desta emoção, a 7 pés. E fogem ao adotar um comportamento específico para conseguirem fugir. E o que é que acontece? Ao adotarem esse comportamento, vão para a mesma roda e nunca conseguem fugir. Porquê? Porque é um comportamento que vem do medo de sentir essa emoção. E por isso, quando nós temos medo de uma coisa, ela continua a criar-se, não é? Até nós enfrentarmos o medo e perdermos o medo. Então, nós já listamos a pessoa, o que é que sentimos, onde é que é a emoção, onde é que nós sentimos a emoção no nosso corpo e agora identificamos qual é o comportamento que nós adotamos para essa pessoa. Ou seja, nós se calhar podemos ficar calados, ou podemos ficar enraivecidos, ou ignoramos, ou fugimos. Portanto, há aqui qualquer coisa que, quando a pessoa vos adota aquele comportamento, existe um gatilho emocional e nós, pumba, vamos sempre para o mesmo comportamento. De certeza vocês já identificaram qual é. E eu agora vou-vos explicar porque é que estas pessoas são o caminho e não estão no vosso caminho a atrapalhar. Elas são o que vos vai libertar. Então, agora eu queria que vocês descrevessem em 3 palavras esta pessoa. Ou seja, vamos dizer, esta pessoa é uma egoísta, só pensa em si próprio ou própria e é muito agressiva, por exemplo. Ou então, esta pessoa é passiva, não luta por aquilo que quer e é fraca, por exemplo. Ou então, as 3 palavras, 2 ou 3 palavras que vocês conseguem, com as quais conseguem descrever esta pessoa. E depois, quero que olhem para essas 3 palavras e vejam qual é que é a mesma palavra, ou dessas 3 que escreveram, qual é que é mesmo a descrição exata desta pessoa, qual é que é a palavra que define esta pessoa, qual é o comportamento, porque isto vai ser o comportamento, a vossa descrição desta pessoa vai ser o comportamento que vocês tanto negam, detestam, não querem, e por isso é que vos traz tanta emoção, tanta carga emocional, é porque é um comportamento que vocês negam, não é? Detestam porque negam. E porquê é que nós negamos esse comportamento? Porque alguns na nossa infância, porque as lições subconscientes são aprendidas até mais ou menos aos 7 anos, a maioria delas, nós aprendemos que isso era mau. O comportamento que esta pessoa na vossa vida está a desempenhar e que representa para vocês um gatilho emocional, esta pessoa representa um comportamento
que vocês, ao crescerem, acreditaram e aprenderam que era mau. Por exemplo, uma criança que é filha de um pai muito agressivo aprende que não deve chamar a atenção sobre si. E mesmo que mais tarde seja importante a pessoa conseguir chamar a atenção sobre si para por exemplo, progredir na sua carreira profissional, ou para apresentar um produto, ou para cantar, não é? Para ir a uma audição, como a pessoa associou que chamar a atenção sobre si lhe trouxe muita dor, não é? Um pai que bate e que é agressivo, e por isso quando a criança está ali a chamar a atenção é pior para ela, não é? Esta criança, mesmo quando já não tem o pai presente, vai continuar esta caminhada condicionada de nunca chamar a atenção sobre si. Pronto, da mesma forma, nós aprendemos aqui uma lição, que foi nunca ter os comportamentos que esta pessoa está a exibir. E então nós pomos esses comportamentos na nossa sombra. O que é a nossa sombra? É os comportamentos que nós não queremos ter, que associamos que são maus. A nossa persona é aquilo que nós queremos que toda a gente veja. Queremos ser conhecidos pela nossa persona. E aquilo que vai para o shadow, para a sombra, é aquilo que nós não queremos ser e que projetamos apenas nos outros. Não conseguimos ver em nós e projetamos apenas nos outros. Então, o que está a acontecer é que esta pessoa com estes comportamentos está a mostrar o que é que nós negamos. Só que, se pensarmos no espectro dos comportamentos e das características, o fraco e o forte são o mesmo espectro. São exatamente o mesmo espectro, só que um está no 0 e outro está no 100. O passivo e o agressivo são o mesmo espectro. Portanto, todos os comportamentos têm um 0 e um 100. E o que significa esta pessoa na vossa vida? É que esta pessoa está num ponto e vocês estão no outro. E é por isso que existe uma carga emocional tão grande. Porque a vida está-vos a pedir para integrarem esse comportamento na vossa vida. Para integrarem o outro lado. Porque senão, vocês vão viver sempre com medo de estar naquele lado, de serem associados a uma pessoa que mostra aqueles comportamentos. E é por isso que nós negamos. Mas, como estamos a ir para o nosso verdadeiro eu, e estamos a sair do nosso eu condicionado, nós temos que integrar tudo. Porque todos os comportamentos, quando são feitos por amor, por poder do verdadeiro eu, então eles têm uma razão de ser e têm uma intenção em que devem acontecer. Por exemplo, vamos imaginar uma pessoa que é provocadora, por exemplo, não é? Por um lado, nós podemos ver que uma pessoa provocadora é uma pessoa horrorosa, quer dizer, que não traz paz a ninguém, que está-se numa reunião ou está-se num ambiente familiar e está sempre a provocar os outros, perturba a paz, que perturba a harmonia, que está sempre a arranjar confusão e sempre a arranjar mais coisas para chatear, certo? E toda a gente tem a experiência de uma pessoa provocadora. E depois temos uma pessoa provocadora que seja, por exemplo, uma mulher ou uma das muitas mulheres que contribuiu para que as mulheres pudessem votar ou para que as mulheres tivessem mais direitos quando não tinham nenhuns. Essas pessoas são altamente provocadoras. Não é? Uma pessoa reacionária, uma pessoa que não aceita a forma como as coisas estão, uma pessoa que não se interessa se está a perturbar os outros, porque não pode existir paz sem existir justiça, por exemplo, para esta pessoa, não é? Portanto, aqui está um espectro do que é exibirmos um comportamento por medo ou exibirmos um comportamento por amor. E, por exemplo, a pessoa que está sempre a atrapalhar a família e está sempre a chamar a atenção sobre si, através de um comportamento provocador, se calhar o que mais quer é ser amado ou amada. Mas como está a fazer isso pelo medo de não ser, não é? Ou para ser, é um desejo do ego, um desejo inferior, como é por medo, nunca consegue alcançar aquilo que quer. Mas ao invés, uma pessoa que tem que exibir a maior coragem de todas, que tem que confrontar o mundo, que tem que ser capaz de se ultrapassar a si próprio ou a si própria para exibir o mesmo comportamento, então ele é feito por amor e já não há julgamento, já não é bom nem mau, é só o que é, porque a intenção é que é pura. Então,
neste contexto, é que eu vos quero explicar que o comportamento que vocês estão a julgar na outra pessoa também tem razão de ser. E vai haver alturas em que esse comportamento vai ter uma intenção certa, como o exemplo da mulher provocadora. Então, agora, o que eu queria era perguntar-vos uma situação, para pensar numa situação da vossa vida em que estiveram numa dificuldade. Uma situação da vossa vida que foi difícil de ultrapassar, que foi dura, que foi um marco, que vocês olham para trás e pensam, pronto, isto foi mesmo duro e foi mesmo difícil de ultrapassar. Certo? Pensem nesta situação e agora eu quero vos fazer a seguinte pergunta. Se nessa situação, nesse momento, tivessem exibido um bocadinho, não é tudo, não é mudarem de espectro, não é mudarem de lado de espectro, mas se não estivessem presos a um dos lados por medo e tivessem integrado um pouco dessa energia, o que é que isto quer dizer? Que tivessem tido uma atitude como os comportamentos, os 3 comportamentos que descreveram, se eu tivesse sido A, B e C neste momento difícil da minha vida e tivessem incorporado os comportamentos dessa pessoa, o que é que tinha acontecido? Provavelmente, nessa situação, teria tido um desfecho muito melhor para vocês e teria sido mais fácil e teria sido uma forma melhor, com uma intenção mais pura para ser ultrapassado e para transcender esta situação para todo o sempre. Porque quando transcendemos, deixa de haver a dualidade de estarmos presos num lado ou no outro. E por isso é que é muito importante integrarmos os comportamentos que nós negamos, mas temos que os integrar por amor. Mas o que acontece é que nós não os fazemos por medo do que é que vai acontecer, porque aprendemos uma lição em que era muito negativo. Porque nós pensamos que quem for assim a vida toda vai-lhe acontecer A, e esse é o nosso verdadeiro medo. Nós achamos, uma pessoa que é sempre assim vai ter uma vida ou vai-lhe acontecer isto. E é disso que nós fugimos. E como associamos este comportamento, aquelas três descrições, a uma infelicidade, não é uma coisa má, então nós nunca queremos ser assim. Mas essa não é a verdade. A verdade é que nós temos que ser livres de escolher entre o líder e o seguidor. São o mesmo espectro. Mas não há líderes sem seguidores. E um dia nós temos que ser líder numa situação. E noutra nós temos que ser seguidores. Numas alturas nós temos que ser passivos. Noutras alturas nós temos que ser agressivos. Numas alturas temos que ser provocadores. E noutras alturas não. E é esta escolha, esta liberdade de escolha, que nos permite transcender esta dualidade. E é por isso que estas pessoas que nos surgem são o caminho. Porque vos garanto que o vosso desejo superior está diretamente, mas é um laser. É um laser naquilo que vocês mais querem. E o que vocês precisam, aquilo em que vocês precisam de se tornar para atingir o desejo superior, é de certeza a integração dos comportamentos que estas pessoas têm, mas vocês vão fazê-lo por amor. E quando vocês fazem isso, a outra pessoa deixa de os exibir, é quase magia, a outra pessoa deixa de os exibir. Porquê? Porque o puzzle já foi aprendido. Então, como se a peça mudasse de forma e as duas peças deixam de se encaixar. É por isso que muitas vezes as pessoas que nos trazem mais problemas e mais situações destas, nós depois podemos passar de karma para dharma. Ou então elas de repente saem da nossa vida. E sempre sabemos porquê, não é? Porquê? Porque o puzzle desencaixou. Porque a lição foi aprendida. E nós podemos finalmente transcender esta pessoa que foi afinal uma lição e uma bênção para nós chegarmos ao nosso desejo superior. Por isso, qual é a mensagem? A mensagem é que, a maioria das vezes, o que eu vejo é as pessoas ficarem presas porque não conseguem abraçar a pessoa que acham que só existe para transtornar a vida delas. Essa pessoa está lá porque tem uma lição de algo que nós negamos no fundo de nós.
e que nós precisamos de integrar para conseguir chegar ao nosso desejo superior. E é por isso que, apesar de ser difícil e duro, lidar com isto e ficar com esta emoção, porque é uma coisa que vai ser um padrão negativo, vai ser uma dinâmica tóxica, mas a única forma de romper com a dinâmica tóxica, a única, é quando nós incorporamos, integramos um pouco, uma colher de chá, não é tudo, não precisamos de ir para o outro lado, mas é quando nós integramos o comportamento que é preciso integrar para romper com esta história antiga. E só assim podemos começar uma história nova. E estas pessoas é como se fossem um professor a dizer-nos: é isto que tens que fazer. É isto, exatamente isto que eu estou a fazer. O que tanto te irrita, o que mais te enerva, aquilo que está cá de ti, põe se calhar 2 semanas de chateada ou chateado com alguma coisa. É exatamente isto que tem que ser feito. Mas com uma energia e com uma intenção pura e uma energia de amor. Quando a pessoa que está connosco também condicionada, não é? Porque os puzzles são dos egos condicionados, está a fazer esse comportamento também por medo, porque também está a fugir de alguma coisa. E nós, para fugir, também fazemos outra coisa. E os comportamentos estão sempre errados e continuam até que nós consigamos ver a lição e perceber: é isto que eu tenho que fazer. E depois ter a coragem para fazer isso e perceber que aquilo que nós achávamos que ia acontecer, o medo, que pode acontecer e que nós vamos olhá-lo nos olhos. E é por isso que se chama matar o dragão, não é? Porque primeiro deixamos o dragão vir, não é? Entramos ali no palácio, não é? Até agora ficamos a fugir do palácio, não é? Não queremos, eu quero o meu desejo superior, mas eu não entro no palácio, não é? Não quero ir lá conquistar o meu desejo, não é? E então, o dragão, primeiro entramos e dizemos: ok, já não vou fugir desta emoção, ok, eu vou ver, sei que o dragão está lá e vou ver. E depois temos de ter a coragem para interromper este padrão negativo e incorporar este comportamento e conseguir transcender o eu condicionado que nos prende a esta dinâmica tóxica. E é por isso que isto é um percurso de coragem, porque requer coragem para não fugir da emoção, coragem para reconhecer que aquilo que a outra pessoa está a fazer é uma parte de nós que nós não queremos ter, que nós não queremos que exista. Coragem para reconhecer que existe uma intenção por trás desse comportamento que é pura e que há circunstâncias e eventos em que é exatamente por causa desse comportamento, quando é feito por amor e quando é feito com coragem, que muda vidas e muda às vezes o curso do mundo. Pessoas como Gandhi e tantos exemplos que nós temos, não é? E depois coragem para nós próprios termos esse comportamento através de uma intenção de amor e uma intenção pura. Esse é o maior ato de coragem, porque é quando nós temos a capacidade de nos tornarmos na pessoa em que precisamos de nos tornar para atingir o nosso desejo superior. E esta é a viagem. E é por isso que estas pessoas que vocês estão a fugir, estão a evitar, de qual querem que saiam das vossas vidas, elas não estão no caminho. Elas são o caminho. Elas são a lição. Elas são a lição escarrapachada por A mais B do que é que tem que ser feito para o vosso desejo superior. E elas são o laser para chegar ao desejo superior. Por isso, a minha mensagem é: não fujam destas pessoas. Abracem-nas, abracem a lição e transcendam-nas. Transcendam-nas por amor, porque o vosso puzzle vai se desfazer e quando se desfaz para vocês, desfaz para outra pessoa. E vocês estão um nível mais próximo do vosso verdadeiro eu. Espero ter ajudado. Um grande beijinho.